missionário em ajudar a obra do Senhor, eles foram alcançados. Eu fui alcançado. O missionário foi enviado em Bernadette nos anos de 1997, 96 para 97, e nos alcançou com o Evangelho de Jesus. Em 98 eu aceitei a Cristo como meu único, suficiente Salvador, até porque, irmãos, falando a verdade, eu tinha 12 anos de idade e não sabia quem era Jesus. Eu não sabia quem era, o que significava esse Jesus. Mas o fato é que quando eu de repente senti no coração aquele chamado, meu tio já estava na igreja, eu senti um desejo também, vou visitar aquela igreja. Peguei direção à rua Avenida Paraná, à direita da casa onde eu morava, e fui à igreja. Entrei naquele templo para adorar o Senhor e senti algo tão diferente, tão sobrenatural, aleluia, que nunca mudou, porque Jesus falou que sempre estará conosco, até Ele voltar. Ele vai estar presente através do Espírito Santo, e depois veremos Ele face a face, veremos como Ele é, veremos da forma com que Ele está, glorioso, santo, veremos Ele face a face, aleluia. Mas naquele dia, um dia de sábado, eu tive um encontro com o Senhor, mas eu ainda não decidi aceitar. Eu decidi ainda ir até os meus amigos. No final de semana, estava, no domingo tinha um jogo marcado numa quadra. Chegando lá, o coração ardeu. Falei para eles: hoje é meu último dia que eu vou jogar bola com vocês. Eles falaram: por quê? Mas porque eu vou passar crente. Eu nem sabia, mas eu disse: eu vou passar crente. Eles falaram: mas e daí? O que tem se passar crente e jogar bola? Eu falei: não sei, mas é o último dia hoje. Eles não queriam deixar, porque na cidade eu era o melhor goleiro, né? Então eles não queriam deixar. Mas quando chegou a próxima quarta-feira, eu procurei a igreja, e lá eu levantei as minhas mãos, aceitando a Cristo como o meu caminho, como a minha verdade, como a minha vida, como Ele é o meu Salvador. E de lá para cá, é claro, caminhando com muitas lutas, dificuldades, caminhando, né, com as pelejas, porque Jesus deixou bem claro, dizendo: você vai me aceitar, vai me louvar, vai pregar a palavra, você vai levar o Evangelho pelo mundo, você vai pregar aonde eu te enviar, mas sabe, no mundo tereis aflições. Não vai ser fácil, aleluia, assim como não está fácil, não é fácil, irmãos. O missionário está lá no campo, como está lá o missionário Las, ali em Ponta Porã também, em Pedro Juan Cavalheiro, fazendo a obra do Senhor, como aqui já foi dito. É uma obra árdua, uma obra difícil, uma obra em que ele está lá, né, fazendo as caridades com as crianças, com um grupo de pessoas que até mesmo não tem o que se alimentar no almoço, na janta, ou não sabem o que vai comer no amanhã, mas o missionário está lá. Antes de entregar o alimento, é pregada a palavra, porque primeiro vem a palavra, alimento espiritual, e depois ele concede o alimento físico, para que eles possam se fortalecer, e saber de onde vem a providência, porque a providência não vem do governo federal, a providência não vem do Bolsa Família, a providência não vem do Criança Esperança, a providência não vem da Rede Globo de televisão, mas a providência para aqueles que necessitam da nossa ajuda está sobre você, sobre a tua responsabilidade, sobre a tua fé, sobre a esperança que você mantém de ser um missionário contribuinte para esta obra do Senhor. Não está, irmãos, nas redes sociais, está sobre você. E Deus quer te usar nesta área para poder alcançar almas, para poder alcançar famílias, para poder alcançar pessoas que, quando vê ali chegando a ajuda, eles vão dizer: realmente Deus me ouviu, realmente Deus se lembrou de mim. E eu posso dizer isso com propriedade. Quando lá estávamos em Ponta Porã, visitando famílias, irmãos, ali quando nós chegávamos com aquela cesta que nós arrecadamos através dos irmãos, levamos lá, dividimos em cestas básicas ali, né, pequenas, para atingir o maior número de famílias possíveis. E quando chegávamos ali naquelas casas, primeiro conversávamos, orávamos, cantávamos um hino, entendia a situação, e de repente, quando nós já íamos para partir, nós trazíamos aquela cesta pequena, ali um pacote de arroz, um pacote de feijão, um macarrão, né, um pacote de açúcar, café às vezes nem tinha. Mas quando a pessoa olhava aquela cesta, nossa, os olhos enchiam de lágrima, eles testificavam na hora: Deus ouviu nossa oração, porque nós não sabíamos o que íamos comer na janta, mas Deus proveu para nós, irmãos. Isso é, olha, é
é um desejo que está no nosso coração de sempre estar fazendo isso, sempre estar alcançando essas pessoas, porque, irmãos, nós, graças a Deus, temos o que comer no almoço, na janta, no café da manhã, no café da tarde, até mesmo fora de hora, nós procuramos e achamos o que comer. Mas tem gente por aí, irmãos, que nem sequer eles têm o que comer na janta ou no almoço. Mas depende de nós, a Igreja de Cristo. Não depende de campanhas sociais por aí, através de veículos de comunicação de esquerda, veículos de comunicações em que usam de meios, até mesmo para passar por cima da palavra de Deus, da obra do Senhor. Eles estão ganhando força, eles estão ganhando mídia, mas a igreja está quieta, silenciosa. A igreja está como se não fosse aquela que ama o próximo, aquela que está determinada como o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, as coisas do mundo hoje está difícil, mas a igreja ainda está na terra, a igreja ainda vai fazer a diferença, a igreja ainda vai alcançar almas através da ajuda financeira lá no campo missionário, tanto neste país Brasil, quanto em outros países a qual nós conhecemos e temos em nosso coração o desejo de enviar missionários para lá. Irmão, nós temos que criar, temos que formar, temos que enviar pessoas para alcançar as almas em outras regiões. Aleluia! E o que nós queremos esta noite meditar aqui, Paulo, este grande missionário do Senhor, homem de Deus, levantado, homem que foi escolhido, homem que foi capacitado, quando ainda era um perseguidor, quando ainda era um homem que oprimia, que prendia os crentes, que oprimia aqueles que eram missionários, estava disposto até chegar diante do seu governante e falar: olha, me dá a carta, nem espera o governante mandar a carta, não, ele vai lá e fala: me dá a carta, porque eu preciso ir até um certo grupo que estão falando de um tal de Jesus o Nazareno, eu quero acabar com esse grupo, prender eles, quero ver onde está a fé deles. Paulo era este homem, mas um dia de ter um encontro com o Senhor, ele foi transformado, assim como eu fui, assim como você foi, aleluia, de um incrédulo passou a ser o mais crente no Senhor, de um, aleluia, drogado, de um prostituto, de um homem que estava lá na sarjeta, passou a ser aquele que hoje recosta a cabeça nos peitos do nosso mestre e diz: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra, para pregar o evangelho. Se eu não posso ir, eu posso enviar. Se eu não posso estar lá, eu posso contribuir, eu posso orar, dobrar os meus joelhos e fazer a tua obra. Mas Paulo, este homem escolhido de Deus, ele tem desejo no coração, depois de passar pela sua primeira viagem missionária. Paulo, ele vai sentir o desejo no coração de passar pelos lugares a quais ele já tinha passado, visitando os irmãos, vendo como é que eles estão, não só depois de ele fundar as igrejas, não só depois de ele constituir a obra, não só depois de ele firmar ali obreiros, firmar ali cooperadores, ele tem no coração o desejo de voltar lá e ver como estão, porque Paulo é aquele que foi transformado, e agora ele tem no coração o desejo de não só colocar, mas de manter, de ver como está, de ajudar, de elaborar ali projetos para arrecadar muito mais, para levantar as almas que estão na sarjeta, que estão caídas. Paulo tem esse desejo no coração e ele vai novamente na segunda viagem missionária, que é o texto que nós aqui lemos. Paulo, quando ele vai sentir esse desejo, vai novamente a segunda viagem, ele vai até então Barnabé e diz para ele: olha, eu senti no coração, eu tenho um desejo de novamente nós passarmos nas cidades, nos campos, onde nós fundamos as igrejas, para ver como eles estão, como estão os irmãos, como está aquela igreja que nós abrimos, fundamos e deixamos lá, os irmãos na direção, como está a obra do Senhor, nós temos que ir lá. Então Barnabé diz: eu concordo, temos que ir, vamos lá. Mas Paulo tem uma ideia muito boa. O que, Barnabé? Fala para mim. Olha, eu tenho desejo aqui, vamos levar conosco João Marcos, sabe? Vamos levar, porque nós precisamos de companheiro, precisamos de cooperador, vamos levar João Marcos. Mas Paulo lembra em que na primeira viagem missionária, João Marcos está com ele, João Marcos está caminhando,
João Marcos está indo, observando o que está acontecendo ao redor, observando, eu posso aqui conjecturar e parafrasear, que ele está olhando o que está acontecendo de bom e também o que está acontecendo de ruim, porque certamente o que está acontecendo de bom, eu abraço, eu quero, eu tenho um desejo de fazer, eu tenho um desejo de ir. Quando muita gente vê, aleluia, os missionários lá no campo, aparecendo na mídia, sendo aplaudido, tem muita gente que fala, eu quero estar lá, eu quero ir também, eu quero fazer também, mas quando vê ele sofrendo, passando dificuldade, perdendo os bens, sendo oprimido, perseguido, sendo preso, sendo condenado, sendo açoitado, tem muita gente que abandona a obra, e ali João Marcos foi um desse. Quando ele abandona a obra nas regiões da Panfília, ali João Marcos, ele vai abandonar. Por quê? Porque Paulo está sendo perseguido, porque a obra missionária está sendo oprimida. Ali, agora Paulo vai falar para Barnabé, dizendo, olha, eu tenho comigo que não é melhor nós levar ele não, porque ele nos abandonou, deixa ele lá, vamos só nós mesmos. Mas naquele momento houve uma confusão, houve ali uma discussão, houve então uma contenda entre Paulo e Barnabé decide então seguir com o teu primo João Marcos para uma viagem. Ele vai só, ele segue em direção a Chipre, mas diz a palavra que Paulo, agora ficando só, ele decide integrar na equipe dele mais um missionário, mais um agente, mais um que vai ajudar, mais um cooperador. E ele diz, não vamos só, vamos escolher mais um. E ele escolhe de dedo quem ele vai levar dessa vez. Então ele vai e escolhe Silas. Silas vai ser integrado ao grupo. Este grupo que pertencia, neste grupo estava Lucas, estava ali Timóteo, estava agora Paulo. Também ele escolhe Silas para ser integrado a esse grupo missionário que vai partir na segunda viagem. Paulo agora vai seguindo em viagem com Lucas, vai seguindo viagem com Timóteo, vai seguindo viagem ali com Silas, mas de repente, nesse meio caminho, vai acontecer algo sobrenatural, porque o desejo no coração de Paulo é por onde passar pregar a palavra. Até mesmo o desejo no coração de Paulo, no meio do caminho, é mudar a direção, é mudar a rota, é seguir para lugares que até mesmo o evangelho ainda não teria sido aceitado pelos romanos, aceitado por pessoas que ainda não conheciam o evangelho literalmente. Então Paulo sente desejo de ir, mas diz o texto que quando Jesus olha do céu, quando o próprio Deus assentado no trono olha a necessidade na terra, então ele sabe aonde enviar, ele sabe o que fazer, ele sabe o caminho que vai direcionar, ele sabe a situação que estão passando, que estão enfrentando. Assim como ele conhece a tua necessidade aqui nesta noite, Jesus vai mudar a rota de alguém aqui. Jesus vai mudar a rota aqui, aleluia, assim como ele mudou a rota de Paulo, porque diz o texto que quando Paulo decidiu ir por outro caminho e pregar a palavra, a própria palavra, o Espírito Santo impede ele de pregar sobre as regiões da Galácia na Ásia. Então o Espírito Santo impediu de pregar, ele volta, mas ele decide ainda seguir para outro destino, mas o próprio Espírito de Jesus ainda decide intervir e impedir ele. Então Paulo começa a entender, não é aqui o caminho, até que então ele chega nas regiões, aleluia, ali de uma certa cidade, aonde ele vai ali chegar a Troade, para poder ali levar a palavra, entender o que está acontecendo, entender o que alguém precisa de ouvir, uma palavra diferente. E diz o texto que quando Paulo chega a Troade, de noite ele vai ter uma visão, um varão que se apresenta diante dele e diz, olha, passe a Macedônia e nos ajude. Irmãos, uma visão muito importante, é uma visão que muitos hoje não têm, é uma visão que muitos hoje não querem ter, de alguém pedindo socorro. Passa a Macedônia e nos ajude. A Macedônia que nós estamos pregando hoje não é uma Macedônia física, visível aos olhos nus, mas é a Macedônia espiritual. Quantos estão sofrendo lá no campo? Quantos estão precisando de um socorro lá no campo? Quantos estão precisando de ouvir uma palavra da salvação lá no campo? Quantos estão te perguntando lá fora, na rua, no teu bairro, na tua cidade, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser alcançado? O que eu devo fazer para ser liberto? O que eu devo fazer para poder alcançar esse caminho? E nós estamos
atravessa a tua rua e prega a palavra para mim. Sai do teu bairro e vem até o próximo bairro, atravesse essa Macedônia aí de apenas 300 metros, 400 metros e nos ajude. Atravesse essa dificuldade que você tem e nos ajude. Atravesse esse problema, atravesse essa situação e nos ajude. Porque enquanto muitos reclamam de pequenas situações, tem gente aí, irmão, sofrendo por muito mais. E muito mais sofrendo ainda dão glória, dão aleluia. Muito mais sofrendo ainda estão na casa adorando, glorificando, passando por aperto financeiro, mas o coração desejante. Eu vou ajudar na obra. É o que eu tenho, mas vou dividir, porque tem gente precisando muito mais. E Deus contemplando do céu e mudando a direção. Deus contemplando do céu e mudando a rota de alguém aqui. Deus contemplando do céu e mudando o caminho de alguém aqui. Não é por lá, mas é por aqui. Lá ainda não precisa. Um dia vai precisar, mas por enquanto é aqui. É agora. Eu te chamei para este lugar. Eu te chamei para esta obra. Eu te chamei para aqui estar, para permanecer. Eu te chamei para aqui você fazer. E assim Deus, olhando do céu, não vai permitir. Assim como o Espírito Santo não permitiu eles pregar ali na água, e nem o próprio Espírito de Jesus não permitiu que eles mudassem a outra direção, Deus também não vai permitir que você mude a tua direção. Não vai permitir, porque você é chamado, é escolhido, e quem é chamado tem que obedecer. Não se faz o que quer, não se faz como quer. Paulo entende. Paulo chega ali a Troade. Ele decide então, depois dele acordar pela manhã, chamar os seus companheiros e seguir a viagem. E eles atravessam aquela cidade e chegam ali na cidade de Filipos. Filipos é uma cidade que está, a primeira cidade do outro lado da Macedônia. Ele atravessa realmente a Macedônia e chega em Filipos, onde ele vai estabelecer ali a palavra do Senhor. O texto que nós lemos aqui nesta noite: um homem que está desesperado, um homem em que era opressor, um homem em que não conhecia o Evangelho, um homem em que minutos atrás ele tinha o desejo de obedecer às leis e cumprir com as suas ordens que era recebida. Ele ali oprimia, ele prendia a quem tinha que prender, ele oprimia quem tinha que oprimir, mas quando chegou o momento, ele se converte de tanta força, de tanto coração, irmão. Ele se converte com um coração tão verdadeiro, crendo em Jesus Cristo, crendo na palavra, que é salvo ele, a casa, que ele é batizado na hora, ele e a família, e que a obra do Senhor é completa naquele lugar. Aleluia. Então, quando Paulo está pregando ali, à beira de um rio, umas mulheres estão ouvindo, e também uma empresária, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, o nome Lídia, ouve a palavra, mas quando ela está ouvindo atentamente, porque a importância de ouvir e crer e a se atentar pelo que Deus está falando, é deixar ele abrir o coração, é deixar ele que está batendo, entrar no coração. Lídia entende isso. Além de Jesus estar falando, batendo, eis que estou à porta e mato, ela abre o coração, a palavra do Senhor adentra no coração. Ali então ela também, com a família batizada, ali também, agora ela sendo ali batizada, ela convida Paulo, ela convida Cira, ela convida Lucas, ela convida ali, o outro discípulo a entrar com eles na casa e estar naquela obra. A obra do Senhor é feita. Então Paulo e Silas, Paulo e Lucas, Paulo e Barnabé, aleluia, depois daquela discussão, ele vai ali com o seu primo a outras regiões e deixa de presenciar estas maravilhas, deixa de presenciar ali Barnabé estes milagres, mas quem está com Paulo está presenciando o poder de Deus, porque quando o Evangelho foi pregado, o Evangelho ali foi colocado no coração de Lídia. Paulo agora vai sair com Silas, Paulo vai sair ali com Lucas, vai evangelizar a cidade. Eles vão orar, mas no primeiro dia uma moça vem de trás dele profetizando, pregando, revelando. São homens de Deus, mostrando, estes anunciam o caminho da salvação, estes são servos do Deus Altíssimo. Irmãos, se fosse eu confesso aqui, se fosse eu já ia ajeitar a gravata, eu já ia ajeitar o paletó, ia tirar uma selfie. Sou um homem de Deus. Mas Paulo não quer saber disso. Paulo, ele tem discernimento. Está profetizando, mas não é de Deus. Está falando que nós somos homens de Deus? Se realmente nós somos homens de Deus, mas tem algo errado aí.
Satanás, irmãos, usa de meios para atrair crentes. Satanás usa de meios para derrubar e prender pessoas. Satanás usa de elogios para poder exaltar, e depois que está lá em cima, a queda ser maior. Sabe de uma coisa? Paulo, entendendo isso, ele fala: não, chega disso aí, rapaz. Em nome de Jesus, Espírito, sai dela. E o Espírito na hora sai da moça. A moça está liberta, a moça está livre. E por causa disso, Paulo e Silas vai parar na prisão. O que nós muitas das vezes não entendemos no texto é se Lucas está com ele. O que nós não entendemos no texto é que ali está Silas com eles. Nós não entendemos no texto que além de Paulo está com eles, e além de Timóteo está com eles, e por que só Paulo e Silas foram presos? E por que só eles foram para prisões? É claro que naquele tempo havia entre os judeus e entre os romanos uma grande dificuldade em se entender uns aos outros. Logo ali os romanos queriam prejudicar os judeus. Logo os romanos queriam, de certa forma, deixar os judeus abatidos, calados. E quando então aquele homem, vendo que o seu lucro era perdido através ali daquela mulher que adivinhava tudo, eles então decidem prender estes homens. E qual foi a primeira acusação que chegaram diante lá dos chefes? Qual foi a primeira acusação? Não foi que eles ficaram sem o lucro deles, não. A primeira acusação que chegaram lá e falaram assim: olha, estes homens aqui são judeus, mas mal sabia eles que Paulo não era só judeu, era também romano. Que Silas, além de ser um judeu, também era como um gentil, né? Eles não entendiam, eles acusaram, judeus, e além de ser judeus, eles pregam na nossa cidade coisas que nós não devemos ter, porque nós somos romanos, coisas que nós não devemos aceitar, coisas que nós não devemos cumprir. Ele prega algo que a nossa tradição aqui é outra, a nossa cultura é totalmente diferente. E aqui, irmãos, eu quero entrar um pouquinho neste assunto. A cultura, olha, Paulo não está preocupado, irmãos, com a cultura de certo país, de chegar lá e andar com a parte de baixo vestida e com a parte de cima nua. Paulo não está preocupado em chegar lá, se adaptar a tal cultura, não. Paulo está preocupado em chegar em qualquer cultura e falar: aqui a palavra é transcultural, aqui a palavra é santo, seja santo como eu sou santo. Se foi chamado é para ser mudado, não é para ficar da maneira que foi chamado. Aqui o Evangelho transforma, o Evangelho purifica, o Evangelho ele muda o caráter, o Evangelho muda a pessoa, o Evangelho muda as atitudes, o Evangelho muda, aleluia, muitas das vezes a forma de ser e de agir, porque quem aceita o Evangelho tem que ser transformado. Quem não é transformado não aceitou o Evangelho. Ele quer que o Evangelho aceita ele, mas não, o Evangelho não aceita o pecado, o Evangelho aceita o pecador. Ele transforma, ele liberta, enche o Senhor ele do Espírito Santo, ele faz o mistério, ele prega a palavra, ele é enviado como missionário, ele faz a obra do Senhor cheio de autoridade, cheio de unção, aleluia, com caráter renovado, sendo a nova criatura. É o Evangelho que Paulo está pregando. Mas os romanos não querem saber. A nossa tradição aqui é outra, a nossa cultura aqui é outra, a nossa cultura aqui nós não aceitamos. E ele prega a cultura diferente. Ele prega a cultura lá daquele, o Jesus lá, o Nazareno. Aqui nós não aceitamos essas coisas. Sabe, os romanos não estão nem preocupados com isso. Logo eles mandam despir Paulo e Silas, tira a roupa deles e manda já açoitá-los. Diz o texto que eles são tanto açoitados em que levantam vergonha sobre o corpo deles. Mas, irmãos, veja só, que para Deus cumprir uma tarefa, para Deus cumprir um objetivo, para cumprir uma missão, não importa o que o missionário tem que passar, não importa você que foi enviado, escolhido, tem que passar, você chamado, escolhido, tem que passar por situações que nós não entendemos, mas faz parte do reino de Deus, faz parte dos planos do Senhor. É humilhado, mas será exaltado, aleluia. Você é o menor da casa, mas será o maior. Você, aleluia, oh, louvado seja o nome de Jesus. Jesus está falando aqui para alguém nesta noite, está sendo humilhado, mas será exaltado. Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: não foi o homem que te escolheu, mas foi o próprio Deus que te chamou. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Entenda os processos, entenda as situações, entenda que às vezes a uva, para chegar até a mesa da Santa Ceia, ela teve que ser esmagada, ela teve que ser moída, tirada até o melhor sumo, o melhor caldo, para nós podermos cear. Hoje aqui o cálice do Senhor, a Santa
Se você não for humilhado, não será exaltado. Se você não for pisado, você não crescerá. E se você está sendo agora, tenha certeza que que o Senhor vai te colocar, vai te exaltar, vai te levantar, porque Ele que te escolheu. Não foi além do homem bater, além do homem humilhar. O homem não pode fazer mais nada, porque é Deus, o próprio Deus é quem determina. E tem situações, entenda isso, que o Espírito Santo vai te impedir de fazer, em que o próprio Jesus vai te impedir de fazer, porque o caminho não é esse, o caminho é outro. Aleluia. O caminho é outro que você tem que tomar. E às vezes o caminho sendo outro, olha só, tem que parar dentro da prisão. E o caminho sendo outro, tem que enfrentar essa dificuldade, apanhar, ser humilhado, não ser reconhecido em casa. Para seguir o caminho do Senhor é diferente, porque o caminho do mundo é aplausos, fotos, o caminho do mundo é exaltação. Mas o caminho de Jesus é diferente. O caminho de Jesus, ele fala, é aflição. O caminho de Jesus é espinhoso. O caminho de Jesus, ele falou, é estreito. O caminho de Jesus, ele falou, a porta é apertada. O caminho de Jesus é totalmente oposto ao que o mundo diz. O caminho de Jesus é diferente, oposto àquilo que os romanos pensavam. Não aceitamos o que ele prega, não aceitamos o que ele fala. A nossa cultura é diferente. Mas Paulo continuou pregando o Evangelho. Está na cadeia. Silas, ele até pensava, aqui eu posso conjecturar, olha, eu poderia ter ficado lá em Jerusalém na sede, porque lá na ceia eu era cooperador, eu servia a ceia, ninguém falava nada, eu não apanhava. Olha, servindo a ceia lá, eu era diferente, sabe? Eu estava tranquilo, eu dizimava, eu trazia meu dízimo, eu trazia minha oferta no culto da missão, eu fazia de tudo. Agora eu estou aqui preso, eu estou aqui cheio de vergão, não posso nem me mexer, ai que dor. Mas diz o texto que ele não faz isso que eu estou falando aqui. Diz o texto que perto da meia-noite, bem pertinho da meia-noite, eles não estão reclamando, eles não estão pensando, por que nós passamos por tanta dificuldade para estar aqui? Diz o texto que eles não estão tentando entender o porquê que estão presos. Diz o texto que eles não estão tentando entender qual é o motivo, que crime eles cometeram para estar ali. Não, eles não estão tentando entender isso, não. Eles estão tentando entender o porquê que estão passando. Eles só querem entender que eles são adoradores. Eles só querem entender que quem ora, eles só querem entender que quem na tribulação canta. Eles só estão ensinando aqui para nós, eles só estão ensinando aqui para os crentes, eles só estão ensinando aqui para a igreja, que não quer saber qual é o tamanho do teu problema, qual é a tua prisão espiritual. Não tem dificuldade nenhuma que te impede de louvar. Não tem dificuldade nenhuma que te impede de orar. Ele está falando aqui, o adorador, o verdadeiro adorador ora, o verdadeiro adorador canta, aleluia. E quando canta, o céu vai entender. E quando mesmo na dificuldade, em lágrimas, chorando, na dificuldade, na opressão, tudo sendo o contrário, ele está cantando,
transformado. E Paulo entendeu isso. Ele está transformado. Silas, ele não está reclamando, eu podia estar em Jerusalém, mas ele está falando, eu estou aqui e vamos cantar um hino, vamos louvar o Senhor. Mas Paulo, nós vamos conseguir. Olha, eu levei uma chicotada aqui para a orelha, rapaz, que está ardendo aqui. Nós vamos louvar. Que hino você quer louvar? Vamos louvar. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, a minha alma hoje implora, em minha vida tocar. O que está acontecendo ali do lado? Não sei. Tem um tal de Paulo e um tal de Silas que está preso aí. Eles. E eu acho que eles são criminosos tão perigosos que foram levados à ala a qual é a mais protegida aqui das cadeias. É a cela interior. Eles estão trancados no tronco. Eles não podem sair. Que crime eles cometeram? Eu não sei. Mas eles estão cantando, eles são felizes. E outros bandidos que estiveram por aqui, eles não cantavam. Eles faziam barulho nas correntes, eles queriam quebrar, eles queriam escapar, mas esses estão cantando. Vamos escutar. Santo Espírito, Santo Espírito, adore. Santo Espírito, porque enquanto você adora, o céu está movendo aqui nesta noite. Porque enquanto você adora, está havendo um terremoto no mundo espiritual. Enquanto você adora, o inferno está tremendo. Enquanto você adora, os projetos de Satanás estão sendo rasurados. Enquanto você adora, as algemas estão caindo dos teus filhos, dos teus netos. Deus está visitando famílias aqui nesta noite. Enquanto você ora, enquanto você adora, enquanto você busca, porque quem adora na crise vai viver momentos em que muitos, quando ainda na felicidade, não estão adorando. Enquanto adora na dificuldade, quando ora na dificuldade, Deus está ouvindo do céu, porque esse é o processo que você tem que passar. Esse é o caminho que você teve que passar. Porque o caminho fácil, Jesus falou, não, é mais, eu vou te espremer só um pouquinho, porque ainda tem muito caldo bom para sair daí. Aleluia. Só mais uma espremidinha, porque ainda tem caldo para sair daí, ainda tem obras para sair daí, ainda precisa ser moldado para ser enviado, ainda precisa ser moldado, aleluia, para ser levado, para ir fazer lição, para ir fazer a obra, ainda precisa passar por situações. Paulo está passando por um processo que na primeira viagem ele não passou, mas Paulo já é experiente. Ele fez a primeira viagem missionária com muita dificuldade, perseguição, presenciou prisões. Paulo está preso, mas aqui a cadeia se abre. A cadeia se abriu. Os presos ouviram. Os soldados que estavam ali recebendo as ordens daquele em que prendeu a Paulo e Silas também estão ouvindo. Mas diz o texto que eles, além de ouvir, eles não estão dando crédito. Sabe, aquelas pessoas incrédulas? Deus está falando no culto hoje, mas o pensamento está lá no futebol. Se o time ganhou, se o time empatou, se o time perdeu, e Deus continua falando no culto. Aleluia. Está havendo um terremoto agora, eu posso sentir isso no mundo espiritual, em que Satanás está preocupado. Satanás agora está montando outros projetos, mas o meu Jesus, o meu Deus, aleluia, o Deus que nós servimos, ele continua chacoalhando a terra, ele continua mudando os planos, ele continua agindo por nós, ele continua sendo por nós, e quem será contra nós? Aleluia, ele continua sendo por você, ele continua olhando os teus planos e projetos, mas ele vai continuar mudando a tua direção, porque não é como nós queremos, é como o Senhor quer. Ou eu pergunto para você, eu pergunto para os irmãos, e seja sincero, os irmãos acham que eu queria estar em Bernadette? Estrada de chão, barro, poeira? Quando nós enfrentamos uma coisa é outra. Quando nós achamos que vai estar tudo bem, nós temos que
andar com o carro todo fechado, mesmo assim da poeira. E quando vai, agora acabou a poeira, graças a Deus, mas não fica não. Vamos ficar encalhados. Irmão, tem uma foto que eu podia até mostrar aqui, meu carro quase capotado dentro de uma caixa d'água. Os irmãos acham que eu queria estar lá? Acho que eu não queria estar em São Manuel do Paraná, durante com vocês aqui, trabalhando em alguma empresa, mas estando aqui no meio de vocês, tranquilo, no asfalto. Mas um dia, eu estando bem na usina, há 3 anos, eu falei, agora, amor, nós estamos bem aqui. Orei a Deus, mas Senhor, eu preciso de uma casa, estou pagando aluguel, eu preciso de uma casa, e quero uma casa, porque pagar aluguel não está certo não. Cheguei na igreja, falei, irmãos, eu fiz uma oração ontem de ontem, e falei para Deus, Senhor, me dá uma casa, porque eu preciso sair do aluguel. Irmãos, semana que vem eu vou trazer a chave da casa aqui, vou testificar, amém, já recebi. Os irmãos falaram amém, falei amém, irmãos. Passada uma semana eu cheguei com a chave da casa da igreja. Fala aqui a chave. Deus nos concedeu uma morada. Saímos do aluguel. É testemunho antes do milagre chegar. É fé. Sabe, irmãos? Eu estava feliz. Senhor, eu preciso de um carro, Senhor, porque nós estamos andando com um carro que a igreja nos cedeu. Irmão, é outra igreja que nós estávamos. O processo, Jesus nos deixou no caminho, tá? Ele falou: antes de você ir para lá, vou passar você em outro caminho. E assim passamos. Naquela igreja tivemos um carro. Aquele carro serviu para algumas contendas. Aí eu falei, Jesus, me dá um carro. Eu cheguei na igreja e falei, pastor, está aqui a chave do carro, mas Jesus vai nos dar um carro. Semana que vem, eu creio, nós vamos buscar nosso carro. Amém. É assim? É. Irmãos, olhe que Deus vai fazer um milagre. Na próxima semana, eu cheguei com a chave do nosso carro. Está aqui a chave do nosso carro. Casa, carro na garagem. Jesus fez a obra. Sabe? Planos com a Bernadette, irmãos, eu fiquei 3 anos em Rondon. Nem sonhava com Bernadette. Aí Jesus já escreveu na história. Fala, você acha que é daí para lá? É daí para cá. A rota é outra. Você prega na rua, você prega por toda a cidade. Em Paúna, eu já preguei na rua em Cianorte. Fui até em Guaporema, pregar na rua lá, né? Em outras cidades. E Jesus falando, não, a rota não é essa daí não. Asfalto? Não. A tua rota é estrada de chão. A tua rota é poeira. A tua rota é lama. Irmãos, eu entendi. Fomos para esta rota. Chegando lá, aleluia, Deus está operando na nossa vida, está fazendo milagre, nós vemos as providências de Deus. Sabe, é a rota que Deus escolheu, assim como escolheu para Paulo. Paulo queria para outros caminhos, mas Jesus impediu. O Espírito Santo impediu. Como ele também vai impedir direção aqui que você está tentando tomar errado, viu? Jesus vai impedir pensamentos aqui que está tentando tomar destinos errados, mas ele está fazendo isso porque te ama. Eles não entenderam o processo aqui, mas o processo, sabe o que eles passaram? Era porque dentro da prisão tinha muitas almas para aceitar a Cristo. Tinha muitas almas para aceitar o Senhor como Salvador. Dentro daquela prisão tinha um carcereiro, tinha a família dele que ali, né, o texto deixa muito entender, nós podemos entender por 2 lados. Tanto, né, o guarda pretoriana quanto a família dele individual. Foi alcançada pelo Evangelho. Foram batizados. E depois de sair dali, né, a obra continuou crescendo. Mas olha o processo para alcançar a alma dentro da cadeia. Tem missionário, irmãos, que estão indo para a cadeia literalmente ainda hoje, porque é o processo que tem que passar. Tem almas lá dentro precisando ouvir a palavra. Não reclame por situações que você vai passar. Eu quero orar por você nesta noite e encerrar minha mensagem. Não reclame, entenda só o processo. Entenda que às vezes, para uma alma se converter, é preciso você passar por dificuldades, sofrer calúnia, sofrer perseguição. Mas entenda que sendo ovelha é quem gera ovelha, e Jesus te chamou porque você é fértil. Você é fértil, a tua casa é fértil, tá? E se ainda não é, se tem ovelha estéril aqui, o meu Jesus ainda faz milagre. Aleluia! O meu Jesus ainda visita o ventre espiritual. O meu Jesus ainda visita a tua vida financeira. O meu Jesus ainda visita a tua casa, a tua necessidade. Ele muda a tua história. Em nome de Jesus, quero orar por você nesta noite. Aleluia! Com autoridade do pastor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Já quero passar a palavra para a continuação do trabalho. Entenda essa mensagem, que enquanto você está na igreja, está orando, está buscando,
Tem gente que está lá na rua perguntando: o que devo eu fazer para ser salvo? E o carcereiro, pulando dentro da cela, depois que a cela estava aberta, perguntou: Paulo, Silas, o que devo eu fazer para ser salvo? Irmãos, creio só porque ele viu um terremoto. E outros já tinham acontecido ali, mas aquele foi tão diferente. Eu creio que ele sentiu a pisada do grandão da Galileia passeando ali na cadeia, abrindo algemas, e que ele falou: não, é esse aí que eu quero, é esse evangelho que eu quero aceitar. E a história dele foi mudada, como vai mudar a história da tua família agora, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu oro com a tua noiva, Jesus. Eu oro com a tua igreja, Senhor, que neste momento, Pai, está com o coração voltado, orando, cantando hinos de louvores ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu decreto na vida de cada irmão, Senhor, que tem um coração voltado para esta obra missionária, que tem um coração voltado para o Evangelho, que foi chamado, que foi escolhido, que foi nomeado, Senhor, que muitas das vezes ele está entendendo, papai, a roda que ele está tomando, que muitas das vezes ele está entendendo que o caminho está espinhoso, está pedregoso, mas é este mesmo caminho que o Senhor colocou e que está colocando sobre a vida dele. Ó Pai, faça ele entender, aleluia, permanecer na presença, permanecer na graça, só orando, só cantando louvores ao Senhor, porque vai acontecer, eu creio, meu Deus, no mundo espiritual, terremoto, assim na vida de cada irmão que aqui está, e daqueles que não estão por motivo justo, Senhor. Visita lá aquele bairro, visita lá aquela família, visita lá o desempregado, visita lá o necessitado, visita lá, Senhor, este coração aqui, que está fazendo um voto, que está fazendo um propósito, Senhor, de receber esta causa da justiça e contribuir na obra missionária, Jesus. Eu profetizo aqui em teu nome, Jesus, que esta causa da justiça vai sair, e que esta obra, aleluia, vai ser sustentada por esta causa, que é grande, aleluia, e o Senhor, como advogado, assina agora o decreto, e que os papéis que estão debaixo, escondidos na gaveta lá, na gaveta do juiz, lá naquele fórum, Senhor, vai ser tomado, vai ser apresentado, e o Senhor vai agir agora, aleluia, e esta causa vai ser decretada ganha para este irmão, para esta irmã. Esta causa vai ser decretada ganha. Até mesmo o advogado já deu palavra de negatividade, mas o verdadeiro advogado, que é o Senhor, diz: eu mudo a história, eu mudo a situação, eu mudo o momento, aleluia, eu faço acontecer um terremoto só para virar os papéis de ponta cavalai, decanta lá, decanta lá, eu malai, decanta lá, eu viro a situação, eu mudo os papéis, eu viro, aleluia, eu mudo as letras, eu escrevo novamente, aleluia, eu decreto aquilo que estava decretado a derrota, eu mudo para a vitória. O homem carnal não vai entender, mas o homem espiritual vai, aleluia, o homem físico não entende, mas o homem espiritual está trabalhando, está agindo, está mudando. O homem espiritual está agindo aqui nesta noite. O Cristo, o Redentor, o Salvador, aleluia, o grandão da Galileia, o nosso Salvador, está visitando aqui pessoas enfermas, pessoas doentes, está visitando aqui os planos, está visitando os sonhos, está mudando rota, está mudando direção. Entenda que é para tua live, decanta lá, decanta lá, é só para o teu nome ser glorificado, Senhor. Ele está sendo oprimido, ele está sendo humilhado, é só para o teu nome ser exaltado nesta noite. Não importa o horário do culto, não importa a oração, não importa a hora que termina o culto, o que importa é a oração, o que importa é o terremoto que acontece agora no mundo espiritual. E Deus decreta agora a vitória, a bênção esperada, a mudança da vida, a transformação do coração. Deus decreta agora a mente corrompida que está dissolvida. Deus decreta agora o coração lotado de engano, o coração lotado de mentira, o coração lotado da ira, da cólera,
em que nesta noite, Pai, com todo o teu amor, com toda a minha fé, Senhor, a cada causa apresentada aqui, Jesus, eu creio que haverá mudança, eu creio que haverá testemunho, só para o teu nome ser exaltado assim. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou feliz. O mesmo Espírito Santo que operou na vida de Paulo e Silas, esse mesmo Espírito Santo está operando aqui nesta noite no nosso meio. Oh, glória! Quantos obreiros para nós, irmãos ali? Os obreiros. Eu quero aqui, irmãos, pedir para o Natal, meu xará, o Natal, irmã Lucileite, se coloca de pé. Também, estou meio já ficando meio velho. Lucinéia.